Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Pode ADV, o podcast jurídico que vale a pena acompanhar. E hoje a minha primeira convidada, uma convidada especial, a doutora Camila Giareton, Direito de Família, né, que não poderia faltar depois desse Dia dos Namorados, né? Seja muito bem-vinda, muito obrigada por ter aceitado o convite. É uma honra ter você aqui conosco e vamos começar. Imagina, Gabi, o prazer é meu, eu agradeço pelo convite, sua iniciativa é muito bacana, como a gente tinha conversado previamente. É interessante trazer assuntos, né, jurídicos do mundo todo para essa análise, assim. Eu fico feliz de ser a primeira convidada, é uma honra estar aqui. E também acho que o tema tem tudo a ver, né? Quando a gente fala de direito de família, a gente fala de relações, de relacionamentos, a gente fala sobre pessoas. E as relações, as outras relações do direito decorrem da relação de família, né? Se você falar do direito empresarial, as famílias formam empresas e as empresas, né, estão ali no ramo do direito empresarial. As famílias geram empresas e as empresas geram relações de trabalho. A gente fala do direito de trabalho. Então, acho que tudo está interligado, né? Tudo nasce ali de algum... Seria uma base, né? Seria uma base. De certa forma, sim. Então, a gente vai falar sobre o contrato de namoro. Na verdade, a gente vai fazer um panorama, né? Desde a relação do namoro, passando pela união estável e até vai falar de divórcio também. Vamos falar de casamento. Casamento. Vou deixar o divórcio pra depois. Eu não casar pra primeiro. A parte ruim pra depois. Deixa eu falar. Então vamos. Vamos começar. Por que é que eu devo fazer um contrato de namoro? Bom, essa é uma pergunta muito comum, né? Do pessoal que está aí namorando, que está meio que se relacionando há um tempo. Essa figura do contrato de namoro surge como um elemento de segurança jurídica. Basicamente, são pessoas que estão em uma relação há muito tempo, uma relação longa, uma relação contínua, duradoura, né? Que é muito parecida com a união estável. Então, na verdade, quem se propõe a fazer um contrato de namoro é alguém que quer resguardar essa relação e, de certa forma, é alguém que se preocupa em declarar para a sociedade que esse namoro não é uma união estável. Porque a maior preocupação dos casais que se relacionam é também entrar nessa parte da partilha, né, do compartilhamento dos bens, etc. Porque, na prática, os casais se relacionam, a gente junta as escovas ali e depois vê o que dá, né? Os relacionamentos surgem assim, a gente vai ali, fica, começa a ficar, e depois começa a namorar, e daqui a pouco as pessoas estão ali morando junto, ou um dorme na casa junto, dorme na casa do outro, e depois a gente pensa nas repercussões jurídicas. Então, o direito de família, na verdade, fala muito sobre afeto, fala sobre essas relações de fato que tem repercussões jurídicas, né? Então, o contrato de namoro, ele surge como esse elemento, assim, de quem tem essa preocupação de que não quer que se configure união estável. Só que também, assim, é importante falar, a gente defende para quem acredita, mas eu também preciso falar que não adianta você declarar em um documento que não é uma união estável e na prática você viver uma união estável. Esse documento cai por terra, né? Porque a gente tem outros elementos de prova para se demonstrar que seria uma união estável. Então, basicamente, aquele casal que namora há muito tempo, que está ali nessa convivência, que todo mundo identifica que é um casal de namorados e tudo mais, pode ter coabitação ou não, a coabitação que é um requisito para a própria união estável, mas as pessoas decidem assim, olha, a gente está namorando, já faz 6 anos que a gente namora, mas a gente não está em união estável, por exemplo, ali, né? Mas é basicamente para afastar o instituto da união estável, para que não haja ali a partilha de bens, né? Então, o que a gente chama de namoro qualificado. Então, é possível que você namore, que você esteja ali, durma um dia na casa da pessoa, durma na casa de outro, né? Tipo, ele dorme na minha casa, eu durmo na casa dele, etc. Mas que isso não configure união estável. Então, basicamente, o contrato de namoro serve para isso. E futuramente, se essa relação evoluir, então a gente trocaria esse contrato de namoro, esse namoro pelo casamento? Não, você pode, por exemplo, como que os casais podem fazer na prática? Pode-se estabelecer o contrato de namoro e, claro, que aqui é de acordo com a declaração de vontade, a autonomia da vontade das partes, né? Você pode registrar ali o seu contrato de namoro e depois evidenciado que vocês já estão numa união estável, por exemplo, vocês podem fazer a escritura pública de união estável. Ou não queremos fazer união estável, a gente quer se casar. E você celebra o casamento mesmo. O que acontece com relação a isso é porque, basicamente, com a importância de a gente falar assim, pra que eu vou documentar uma relação de fato? Pelas repercussões jurídicas que tem. Porque o tema que a gente fala aqui hoje, mais ou menos do namoro ao casamento, né, logo aí depois dos namorados, é exatamente nesse aspecto preventivo.
Porque o que a gente vê na prática, em todos os âmbitos do direito, de forma geral, é uma conduta muito repressiva. As pessoas buscam quando tem um problema. As pessoas não planejam o matrimônio, né? Essa parte do planejamento matrimonial, ela fica um pouco de lado, porque na prática a gente junta as escovas e vamos tocando. Aí a gente decide casar ou decide uma união estável. Então, é importante falar dessas figuras exatamente pelas repercussões jurídicas. Porque, vamos lá, vamos para uma situação prática. Tem lá João, que namora com Maria, enfim, eles têm uma relação contínua, pública, duradoura, preenche todos os requisitos ali que a gente tem da união estável, né? E aí a gente se pergunta, tá, é um namoro ou é uma união estável? Compramos um imóvel durante esses 6 anos que a gente tá junto. E aí, divide ou não divide? É aí que começa a brincadeira, entendeu? Então, assim, esses institutos existem para poder regularizar o que acontece na prática e surgem dúvidas depois. Então, a gente comprou esse imóvel durante o nosso relacionamento. Se for só namoro, não compartilha a casa. Se for união estável, a depender, como ela não foi declarada, digamos assim, né, se eles não registraram em nenhum lugar, presume-se ali o regime da comunhão parcial de bens. Então, essa casa é dividida para os dois. Né, tem essa presunção. Então, é por isso que esses documentos surgem para que você possa se resguardar. Vamos imaginar um empresário, tá? Um empresário de 28 anos. Ele criou um podcast jurídico que bombou aí na cidade. Bombou inverter, é uma mulher. Mas só que a Gabi tem aí 27 anos. A Gabi foi lá, o podcast dela bombou e a Gabi ficou milionária. A Gabi namora já há 5 anos. E aí? Mas ele tem elementos de namoro ou ele tem elementos de união estável? O namorado da Gabi ou o companheiro da Gabi vai ter direito a todo esse montante que a Gabi levantou aqui vinda do podcast, entendeu? Então, na prática, eles servem para isso, para que você possa se resguardar dessas situações reais que geram muita dúvida na cabeça das pessoas. Depois aqui a gente vai ter uma conversa. Tá? Tá vendo? Suja exatamente assim. O direito de família é isso, assim, com o próprio elemento da união estável. Então, se a gente pudesse falar até que a gente faz essa diferenciação. Tá, Camila, mas e aí, como é que eu sei que é um namoro qualificado ou que é uma união estável? O grande elemento, assim, além de você analisar profundamente cada caso, é a diferença da constituição de família. Quando as pessoas têm união estável, todo mundo reconhece como família. Hoje, vamos supor, você e seu companheiro que são há 6 anos, vocês postam nas redes sociais juntos, todo mundo sabe que vocês são casal, todo mundo sabe que você mora na casa dele, ou não, né, que não precisa ter a coabitação, mas que você frequenta a casa dele, ele frequenta a sua casa, as famílias se conhecem, né, ou seja, já estão ali, essa relação nunca acabou, né, não teve nenhuma pausa nem nada, e vocês já se identificam como marido e mulher. Então esse é o elemento que transforma um namoro qualificado em união estável, é a composição da família no tempo presente. A gente estava conversando aqui com uns spoilers sobre, por exemplo, um exemplo que tem de um casal que foi morar nos Estados Unidos a estudo. Então eles já eram namorados, saíram, foram para os Estados Unidos, moraram lá por 6 anos, ou seja, tinha coabitação, eles moravam na mesma casa, a família de cada um ajudava e tem um precedente dizendo que não era união estável, porque eles tinham interesses pessoais ali naquele momento. Então, eu acho muito bacana, assim, porque cada situação a gente se pega com 1000 repercussões, a gente fica pensando, meu Deus, o que é isso, como vai fazer, esse imóvel vai pra onde, divide, não divide. E é uma linha tênue, né? É muito tênue, muito tênue. Por isso que o contrato, talvez, é um elemento que ajude quem tem uma situação, vamos supor você, a empresária que ficou milionária. Existe uma preocupação, né, de certas pessoas têm essa preocupação, tipo, poxa, eu construí um patrimônio antes de fulano, né? Não sei o nome do seu companheiro. Do Wilson, pronto. Eu construí todo um patrimônio antes do Wilson. O Wilson vai ter direito a esse patrimônio que eu construí. Então, esses elementos surgem para trazer essa proteção, essa segurança. Dizer, olha, amor, a gente vai ter uma vida juntos, mas a partir de agora, o que a gente construir juntos é nosso, né? Daqui para trás não é. Então, mas tanto o contrato de namoro serve para afastar a união estável, como se você já está numa união estável, você quer declarar que você está numa união estável, aí a escritura pública de união estável seria interessante para você dizer, olha, nós estamos juntos, nós estamos em união estável, apesar de ainda não casados, mas a gente vai ter o nosso regime de bens, né? E a gente escolhe isso, estabelece, tudo que a gente construir a partir de agora é nosso, seja com seu dinheiro ou com o meu dinheiro, o que ficou para trás é de cada um, entendeu? É interessante colocar esses marcos nos relacionamentos. Para fechar aqui, o namoro, não necessariamente você quer planejar filhos e tudo Isso, agora. Isso, né? A família está no elemento do futuro, exatamente. Essa é a Então diferença. só os dois ali, a gente quer ter um namoro, ou Mas já tem um namoro agora. Isso, né? a família está no elemento do futuro, exatamente. Essa Então, é a diferença. Isso. Mas esse é um elemento só. Na prática, a gente identifica que, por exemplo, tem a coabitação, não tem a coabitação. Você vai analisar cada caso concreto.
Mas o elemento que diferencia, assim, eu estou fazendo uma análise jurisprudencial. O que a jurisprudência tem julgado em casos como esse? A gente transforma a história de João e Maria num caso que já foi para a justiça e que se decidiu alguma coisa. Então, o elemento-chave que se diferencia mesmo é a pretensão de família. Ah, a gente está junto, a gente se ama, mas eu não quero ter família agora e tal. Então, você consegue identificar algumas diferenças entre o namoro e a união estável a partir desse elemento, assim, do planejamento futuro. Enquanto que na união estável, todo mundo já identifica isso como uma família, já é no tempo presente, você é minha mulher, eu sou seu marido, entendeu? Já é visível. Então, pronto. Fechado aqui o namoro, vamos para a união estável a fundo, né? Quais os documentos que eu preciso para poder ali fazer a escritura pública de união estável? Você pode fazer a escritura de união estável no cartório, no tabelionato de notas, né? Basicamente são documentos pessoais dos cônjuges, né? RG, CPF, comprovante de residência. Aí vai depender também do que você quer que conste nessa escritura, né? Se você quer que conste patrimônio que já existe, no sentido de você proteger o que já tinha como seu, aí você vai trazer esses documentos desses imóveis, vamos supor que tem uma casa e um carro. Você vai trazer ali o IPTU dessa casa, desse carro, a escritura pública, ou o compromisso de compra e venda que você tem, o comprovante ali, o CRVL, que a gente chama do carro, né, e o DUT para você trazer junto dessa escritura. Você traz a OAB do advogado, né, são os documentos que vão se formando para que a gente possa estabelecer essa escritura de união estável. Preciso contratar um advogado. Precisa contratar um advogado para fazer a escritura pública de união estável, sim. Então, tô lá no meu relacionamento e eles estão me enrolando. Vamos casar, não vamos casar. Estamos na união estável, não registrou. E ele faleceu. Bom, excelente pergunta. Como é que eu vou fazer agora para provar que eu tinha um relacionamento? É por isso que existe a escritura. Por isso que a gente fala assim, pra que servem esses documentos? A pessoa tá falando aí, eu preciso fazer um contrato de namoro, uma escritura pública de união estável. Exatamente por isso, porque na prática a gente vê muitas situações se desenrolarem sem registro, né? Então, numa situação dessa, vamos supor que seja João e Maria. João e Maria se relacionavam, né? Eles estavam ali juntos há mais de 6 anos, tinham união estável de fato, porque a união estável é uma situação de fato, mas não tinha nada jurídico, não tinha nenhum documento registrado. Compraram uma casa, um carro, uma moto, né? E construíram um patrimônio. Então, tem João e Maria, eles compraram ali uma casa, um carro, uma moto e não formalizaram essa união, só estavam vivendo, tendo mesmo a união estável. João sofreu um acidente, né? Quando estava voltando para casa e morreu. E agora, o que a gente faz? Como é que Maria vai poder comprovar? Esse seria um caso de reconhecimento e posterior dissolução de união estável. Agora, vamos voltar um passo antes. Se João e Maria tivesse feito a escritura pública de união estável, registrado sua união estável em vida, a Maria já teria todos os direitos dela já resguardados. Agora a Maria vai ter que acessar a justiça para reconhecer que ela tinha sim uma união estável com o João, né? E muitas das vezes que a gente vê na prática, as famílias começam a brigar. Então assim, vamos supor que tudo em vida, o relacionamento é maravilhoso, mas depois que alguém fala isso, a gente não sabe como as pessoas reagem. Eu já vi muita situação assim na prática, das pessoas tomarem o bem da companheira mesmo, dizer não é seu, isso é meu, eu sou mãe dele. E ela não tinha uma união estável reconhecida. Então, esses documentos servem para resguardar essa situação, porque realmente é algo complicado, assim. Então, para você evitar de ter conflitos, basicamente todos os documentos que a gente está falando aqui até agora são para evitar conflitos posteriores. Então, o que a gente chama assim, conversas difíceis, relacionamentos mais fáceis e menos desgastantes. Né? Então, se a gente tem o poder de sentar juntos e conversar sobre o nosso relacionamento e estabelecer algumas coisas que são importantes pra gente, lá na frente todo mundo ganha, porque você economiza esses desgastes, né? Então, nesse caso, a pessoa teria que primeiro reconhecer que eles estavam em união estável, e aí tem todas as provas para poder fazer isso, né? Então, vamos supor, tem lá que trazer os prints da rede social, lá do Instagram, a gente junto na festinha, não sei o quê, no batizado de não sei quem, trazer toda esse conteúdo probatório. E é mais trabalhoso e burocrático. Muito mais trabalhoso e burocrático. Trazer testemunha para dizer, olha, não, eles eram uma família mesmo, todo mundo reconhecia eles como marido e mulher. Né? Então, provas de todos os teores possíveis, do que construíram junto, traz a prova da casa, traz a prova do carro, traz a prova da moto, que vocês construíram durante a união. Para o juiz dizer, realmente, era união estável, agora dissolve e você tem direito à sua parte. De acordo com, né, como não era reconhecido, vai se presumir que era uma comunhão parcial de bens. Então, essa é o grande X, assim, sabe? Se a gente puder evitar conflitos, é interessante que a gente tenha diálogos difíceis nos nossos relacionamentos para que a gente possa
depois ter menos problemas. Só que na prática a gente não faz isso. A grande maioria tem aí uma união estável não reconhecida. Tem uma união estável não reconhecida. E esse é o grande desafio. E aí, se você me perguntar, Camila, quais são os benefícios de eu reconhecer essa união estável em vida? Vamos supor nesse caso do João e da Maria. Se fosse reconhecido em vida, por exemplo, o João poderia incluir Maria num plano de saúde, num plano odontológico. Se ele não tem união estável reconhecida, não pode. Então, tá, vamos lá, você é um super empresário, você vive em união estável, você tem um plano de saúde da sua empresa e você não pode incluir sua companheira, porque como que você vai provar? Não tem comprovação de que você é casado, evidentemente, e não tem comprovação de que você tem união estável. Esse é um dos benefícios. Qual outro benefício que a gente tem? Benefício previdenciário. João morreu, né? Ela poderia pleitear o benefício da pensão por morte já de forma automática. Ó, tenho aqui a minha escritura de união estável, eu tinha união estável com o João morreu, eu tenho direito à pensão por morte. Aí não, ela vai ter que entrar com reconhecimento com a dissolução de união estável, né? Provar junto ao INSS de que ela tinha essa união estável para o INSS poder conceder a pensão. Então, é um exemplo, né? São exemplos de benefícios assim, que a gente consegue mostrar que vale a pena, né? Você se programar e pensar nessas situações, principalmente na falta. O problema é que a gente vive... Eu nem sei se a gente vive tão presente assim, que eu acho que a gente anda muito acelerado, pensando no passado e no futuro. Mas nesse aspecto jurídico, a gente não pensa, a gente não planeja. A gente só vai vivendo mesmo as situações de fato. O namoro, a união estável, e depois que o problema surge, a gente fala, meu Deus, e agora, o que eu faço com isso? Aí bate um arrependimento. Aí bate um arrependimento. Então, a gente sempre fala assim, lidar com direito de família é lidar com relações que falam sobre afeto, né? Qualquer que seja a configuração familiar, a gente tem múltiplas configurações de família. Mas talvez a gente não foi educado a conversar. E aí é uma conversa que não tem nada de jurídico, né? Mas a conversar sobre os nossos relacionamentos, né? A trazer a importância do diálogo. E isso a gente trabalha muito no direito de família, porque a gente está tratando ali com dores, com problemas. Mas se a gente consegue parar para pensar nessa situação, a gente consegue se antever e organizar muita coisa. E deixar a vida já planejada. Eu vou contar só uma situação de fato assim, para a gente até analisar sobre isso. Por exemplo, existe uma situação em que, vamos supor, tem aqui João e Maria e tem Pedro. João era casado com Maria, tá? Eles separaram, não se divorciaram. Então eles são separados de fato. Separados de fato. Isso. Então eles são separados de fato. É possível Maria ter uma união estável com Pedro separado de fato? Ótimo isso aí, viu? É uma situação concreta. E essa situação, como que o STJ e o STF tem se posicionado? É possível ter união estável, uma pessoa separada de fato. Ou seja, ela ainda não fez a partilha. É possível com que seja reconhecida a união estável. Só que aqui você vai ter um regime de bens imposto, separação obrigatória. Então, assim, olha a repercussão. Aí agora vamos para a prática. Você tinha um relacionamento anterior, você não se divorciou. Você é separado de fato. Então você não fez a partilha aqui ainda. Tinha 2 casas aqui que você não partilhou. Beleza, eu saio desse relacionamento e entro no novo relacionamento. Aí aqui com essa pessoa eu construí mais 2 casas, né, nessa relação. Mas como não houve esse divórcio anterior e a gente construiu essa união estável, é separação obrigatória, não tem direito a nada. Então perceba a importância de você também estabelecer elementos jurídicos nas suas relações, para que fique estabelecido, olha, isso aqui, né, por exemplo, se eles fazem aqui um documento que fala, olha, essa relação aqui ainda não foi dissolvida a partilha, mas esses bens aqui que tenho aqui, eles são meu e do meu ex-cônjuge a partir de agora, a gente vai estabelecer união estável, a gente quer escriturar isso, né? Então a importância de você ir também se organizando, para que você possa saber como é que vai ficar a sua vida, né? O que é seu de direito, o que não é. Eu acho que, eu sempre bato nessa tecla, a gente tem que ter educação jurídica desde pequenininho, para que a gente soubesse o que é nosso direito ou não. E na prática a gente não tem, a gente, né, quem tem mesmo é quem é advogado, quem estuda, né, que faz o curso de direito, que você tem noção dessas coisas, mas são muitas situações práticas, assim, de mulheres que têm direitos preteridos, né, que tem situações ali que não sabem o que fazer, o marido expulsa de casa, faz isso, aquilo, e é tudo meu, você não tem direito a nada, e deixa a pessoa desamparada e a mulher fica desesperada, meu Deus, o que eu vou fazer? E até hoje tem gente que fala sobre abandono de lar, né? Sim. E não sai de casa com medo. Sim, com medo. De sair com a mão na frente Com a mão na frente e atrás. Porque o próprio cônjuge ameaça. Fala, Sim, não, se você sim. sair, você não vai levar nada, porque E está se abandonando. utiliza disso. Pronto, finalizamos também agora Tem mais alguma coisa? Não, eu acho que era mais ou menos isso. Estável. E a gente vai falar um pouco agora sobre Sobre casamento, casamento. né? Eu acho que casamento, assim, é o mais certo, né? É que é o menos mais... dificultoso. na verdade, é o mais que a gente mais vê acontecer na prática, né? Porque, assim, dentre as situações que eu falo de documento, né?
Porque o contrato de namoro são poucas pessoas que ainda levam a registro. A união estável muita gente vive de fato, mas não vive jurídica. E o casamento as pessoas fazem, né, no registro civil e tal, então é algo que é mais comum da gente ver na prática. Na verdade, sobre o casamento, o que a gente vê de legal, assim, falando sobre documentos, né? Porque a gente tá falando, assim, vamos falar assim, uma tríplice coroa de documentos. Um contrato de namoro, união estável, o que pode vir aí no casamento? Um pacto antenupcial. Exatamente. Então, é um momento ali em que estão noivos, né? E é interessante falar sobre isso. O pacto antenupcial não é obrigatório. Tem os regimes, não tem? Tem os regimes. Nós temos 4 regimes de bens, né? A comunhão parcial de bens, a comunhão total de bens, a separação convencional ou obrigatória de bens e a participação final nos aquestos, exato. Então, o pacto antenupcial, ele só vai ser exigido quando não for comunhão parcial e não for separação obrigatória. Então, os outros regimes, no caso, a comunhão total, a separação convencional e a participação final dos aquestos, né? Então, você pode fazer, é obrigatório, exatamente. Se você não fizer, é exigido que tenha a escritura do pacto antenupcial, se não for a comunhão parcial. Não dá a entrada, né? Exatamente. Agora, se o casal diz, não, é comunhão parcial, então não tem necessidade do pacto. O pacto não tem obrigatoriedade de ser feito com advogado, tá? Mas, assim, eu acho interessante pela assessoria que é prestada nesse aspecto, né, da confecção do pacto. É um documento muito importante, assim, eu considero, também como marco regulatório, de você estabelecer ali do patrimônio que a pessoa já tem, do patrimônio que o casal vai ter. E é muito legal falar do pacto, porque no pacto antenupcial a gente tem repercussões da vida comum, não só. Muita gente acha que o pacto antenupcial só serve para falar sobre bens. Quando a gente tiver uma casa e a gente terminar, vai ser 50% para cada um. O carro que eu tinha antes é só meu, não é dele. Não. O pacto antenupcial, você pode prever as situações do dia a dia mesmo. Por exemplo, é possível colocar que o casal vai ter cama king no pacto antenupcial. Qual a importância disso? Vamos supor que seja um cara que tem 2,10 metros de altura. Vamos supor. É uma situação que parece boba, mas assim, quando você vê, o que você pode dispor? Você pode colocar sobre a organização das tarefas domésticas. Gente, é muita coisa que você pode discriminar que ajuda o relacionamento a dar certo, sabe? Eu acho que é até uma questão meio terapêutica, assim, que você pode prever de um pacto. Você pode estabelecer métodos de resolução de conflitos familiares. Se a gente tiver problema e a gente vai pensando em divorciar, a gente vai para uma mediação. Se a gente tiver problema, se a gente estiver pensando em divorciar, a gente vai fazer terapia de casal. Pronto, estabeleci lá no pacto nupcial sobre as tarefas domésticas. O meu cônjuge não está cumprindo as tarefas dele. O que eu faço? Aí a gente vai analisar se existe alguma penalidade nesse pacto com relação ao descumprimento. Exatamente, multa, alguma coisa desse tipo. Eu já vi multa para caso de traição, né? Isso é até um tema muito discutido, assim, se é válido, se não é. No Brasil ainda tem alguma discussão sobre isso, mas via de regra é válida a cláusula de infidelidade. Daí tem como penalidade indenização, né? A gente até fala de alguns pactos, assim, pelo mundo, que exemplos que a gente pode dar. Tem uma Kardashian que tem no pacto dela que, se eles se separassem, ele pagaria $500 mil por ano em que ela foi casada, mais uma pensão de $10 milhões, algo assim. Então eles estabelecem, são coisas que às vezes no Brasil não pode, porque o que não pode? Não pode suprimir direitos constitucionais, por exemplo, renunciar a alimentos. Se a gente se separar, nem os nossos filhos nem você vai ter direito a nada. Não pode. Né? Então, esse tipo de situação não pode. A gente tem pactos que estabelecem multa em caso de traição, tem pactos que estabelecem, isso fora do Brasil, né? Tem pactos que estabelecem a proibição de se falar sobre conflitos do relacionamento, sobre elementos da vida pessoal, no caso é de um ator famoso, né? Então ele não quer que a esposa fale sobre as questões deles para outras pessoas, tem essa proibição no pacto. E aqui no Brasil a gente tem isso, você pode dispor tanto para atos da vida civil normal, né, para convivência do casal, como você pode fazer o planejamento da vida econômica, da vida financeira e da vida patrimonial do casal. Estabelecer o regime de bens que vocês querem para o relacionamento, se esses bens vão se comunicar adiante ou não, é muito legal. E isso traz muita repercussão, né, porque a gente fala assim, a gente falando de regime de bens mesmo. Por exemplo, são várias as situações que a gente pode começar a pensar sobre isso. Tipo assim, qual a importância de um documento desse? Vamos supor que você tem um apartamento, né? Então eu comprei esse apartamento quando eu era solteira, me casei. Esse apartamento custou $300 mil. Me casei. Durante o casamento eu adquiro uma casa no valor de $300 mil com a venda desse apartamento. E aí? De acordo com o regime de bens que eu escolhi, esse apartamento, essa casa aqui agora, se eu me divorciar, essa pessoa tem direito? Ou foi uma subrogação? E a subrogação não comunica, de acordo com o regime de bens, entendeu? Então, é muita coisa. Na prática, as pessoas só vão vivendo, constituindo patrimônio
e sem pensar muito sobre essas questões, E sabe? deixa tudo pro final. Mas assim, 3 benefícios que eu falaria do pacto: proteção patrimonial, principalmente para empresários, eu acho que é super importante, né, nesse aspecto. Traz mais clareza ao relacionamento, coloca as coisas em ordem, né, de você estabelecer algumas regras que são importantes, por exemplo, até viagem, nós vamos fazer 2 viagens por ano. É um momento de você dizer, olha, para o nosso relacionamento é importante que a gente saia, que a gente conheça outros lugares, que a gente saia da nossa rotina, né? E o terceiro elemento do pacto antinupcial evita conflitos futuros, exatamente isso, né? Porque o que a gente vê na prática, exatamente esse comportamento das pessoas só buscarem ajuda jurídica, advogados, quando estão com problemas, né? Então, eu te pergunto, por exemplo, se a gente faz um pacto antinupcial que prevê uma cláusula de infidelidade, que eu digo lá, que em caso de traição você vai pagar uma multa de 2 milhões de reais, talvez, será que essa imposição da multa não impede que o cara pense em trair? Eu não estou dizendo que pode ser que na prática aconteça, mas quem sabe isso é um elemento de que, poxa, eu fiz isso com essa pessoa, né? Tem todo um respeito, a gente bolou tudo como ia ser a nossa vida, eu vou jogar tudo isso fora, ele já sabe a consequência. Talvez seria um elemento que fizesse pesar na consciência e dizer, eu não vou fazer. Não estou dizendo que é uma segurança, né? Mas assim, é no aspecto da gente evitar mesmo situações futuras que são desgastantes. A gente não tem nada mais desgastante do que o divórcio, né? De que você lidar com essas questões familiares. Não é à toa que nós temos poucos familiaristas. Muitas pessoas com a família não quero resolver. Porque você está lidando com pessoas, com relações, com dores, com sofrimento, com conflito. É uma pessoa totalmente armada ali no aspecto, né, das emoções à flor da pele. Tem gente buscando vingança, né, porque sofreu, né, foi ali humilhado, enfim, tantas situações. Todos os momentos ruins. Tudo Exato, que aconteceu. exato. E vai tentar ali no judiciário remediar uma situação que não é o judiciário que vai remediar, sabe? Então, assim, por isso que eu acredito também nos métodos consensuais. Além de ser advogada, eu também sou mediadora. Acredito muito, tanto na conciliação quanto na mediação. Também fui conciliadora do TJ Bahia. Então, também pela minha experiência lá e vendo que a gente tem espaço para fazer isso, foi que eu busquei a especialização em mediação. E acredito muito que os casais têm que ter essa oportunidade de dialogar também, sabe? Eu sei que em alguns casos são difíceis, mas com técnica, com condução ali, que você vai auxiliando as pessoas a enxergarem, a gente identifica que o diálogo é uma das melhores soluções, assim. Porque o desgaste é muito grande. Então, para que a gente não chegue no nível de desgaste tão alto, é interessante que a gente consiga prever algumas situações e ter essa conversa, sabe? Não tem nada mais saudável e natural para um relacionamento do que você já saber como que as coisas, os nossos combinados, né? Você se antecipar. Um divórcio, o litigioso mesmo, e com briga e tudo, pode demorar anos, né? Anos e anos. Eu diria que aqui na Bahia, e assim, é interessante a gente falar, tem algumas estratégias para você trazer esse divórcio de forma mais rápida, né? Que alguns advogados não utilizam, mas a gente tem uma duração há mais de 5 anos de um divórcio desse, assim, com partilha, com guarda, com alimentos. O que pode ser possível, por exemplo, vamos supor que o casal já tenha decidido sobre a pensão e sobre a guarda. Você pode fazer um acordo parcial e esse processo segue discutindo somente quanto às outras questões. Porque na prática não se faz esses acordos, né, acelerar o processo dessa forma. A gente simplesmente ajuiza e espera a decisão do juiz lá no final do processo sobre isso. Claro, os alimentos provisórios eles são fixados de início, mas, por exemplo, a guarda, o juiz deixa a guarda provisória, né? Então, no final, ele vai definir como é que vai ser de fato. A partilha vai ser feita no final, o divórcio é decretado no final. Para não esperar todo esse tempo. Até porque o divórcio é um direito potestativo, e aí o advogado pode pedir o divórcio em sede de liminar, né? Não em sede de tutela antecipada, que eu acredito, até defendo isso também, que o divórcio ele é um direito potestativo, ele vem aí como algo que foi decretado pela Constituição como direito que deve ser declarado já de antemão, não precisa esperar o final do processo. Divórcio consensual, posso fazer no cartório? Pode fazer no cartório, divórcio extrajudicial, desde que não envolva menor, né? Se a gente não tiver menor envolvido, pode ser feito no cartório tranquilamente. Agora, se tiver menor, aí precisa. Você pode fazer consensual, por exemplo, entre as partes envolvidas e só submeter ao judiciário para homologação. Porque envolve menor e daí o Ministério Público precisa ser ouvido. Isso. Os cartórios não aceitam. Muito bom. E o divórcio ele é tão complexo, tão amplo, que a gente ia falar sobre ele, só que a gente desistiu, porque... São muitas versões, exatamente. Falar. Só quando a gente fala de regime de bem, já tem esses exemplinhos que eu dou, assim, do que teve antes, do que teve agora, tem direito, não tem, né? Se é um regime X, se é um regime Y. E os regimes também a gente tem repercussões sobre durante a relação e quando morre. Porque às vezes ali na separação você não tem direito enquanto você é vivo, mas se o cônjuge morrer, você passa a ser herdeiro. Então são muitas repercussões, assim. E quando a gente fala que tem filhos também geram outras repercussões. Porque
porque a gente fala de guarda, a gente fala de pensão, a gente fala de herança, então esse filho vai herdar quanto? 25, 50? Concorre com esse pai, são questões bem... E o inventário é uma loucura, viu? Eu passei o um campeão. inventário que, meu Deus, não vou expor, não, mas... É bem complicado, né? Nossa, e tem todo aquele... Foi meu pai que faleceu. Então Nossa. tem toda ali a dor do luto e tudo, e aí você tem um prazo pra correr atrás das coisas, Sim. e você tá ali chorando ainda porque a pessoa morreu. E você Ai, tem que correr loucura. atrás. E inclusive a minha mãe não tinha união estável. Não tinha. Não tinha registrado. Teve que reconhecer. Teve que reconhecer, e aí precisou de anuência também das outras filhas de um outro relacionamento. Ai, foi loucura. Aí imagina Então, se elas não reconhecem, é mais uma discussão pra ser feita. Nossa, era briga pra... Resumindo, todo o nosso assunto basicamente é isso, é evitar brigas. Esses documentos que a gente falou hoje, todos servem para evitar conflitos, né? Então, se a gente tem, por exemplo, essa união já declarada, se a gente já tem um testamento, por exemplo, que diz como que os meus bens vão ser organizados depois que eu falecer, você já tem também toda uma repercussão diferente, né, para a vida prática. Exatamente. O problema é que a gente não é acostumado a pensar sobre isso, mas é uma boa oportunidade. Gente, casem. Casem ou se namorem, se tiver união estável, registre, já deixa tudo documentado. Eu sempre falo isso, eu brinco falando que a gente tem que viver como se fosse advogado, mesmo quem não é. Mas pelo menos produzir provas, sabe? Porque eu vejo muita situação na prática, até mesmo de alimentos, vamos supor. Um pai paga a pensão pra mãe, só que paga um mês sim, um mês não. Essa mãe não guarda esse comprovante. Depois ela tem que cobrar essa pensão. Como que ela vai demonstrar, né? Que foi receber um mês X, outro mês não recebeu. Então a gente não é acostumado a guardar minimamente provas do que é da nossa vida. Os próprios documentos. Vamos supor, eu comprei aqui de você esse copo. Eu vou comprar esse copo, eu posso pagar em dinheiro, eu posso pagar via Pix, por exemplo. Vou pagar via Pix porque eu tenho um comprovante, sabe? Porque um dia se der problema com esse copo, não tô dizendo que é pra você viver desconfiando de tudo, né? Meu Deus, você é alguém vai me processar, não. Mas assim, é pra você ter o hábito de, principalmente nas suas relações familiares e quando estiver diante de uma situação assim, de você ir documentando, né? Então você ter ali registrado sua união estável, né? Você tem fotos, você tem a escritura pra comprovar, então você evita desgaste. Se a gente começar a pensar assim, que a gente evita desgaste, que a gente evita os conflitos e que a gente passa a ter direitos mais evidentes, isso é muito bom. Imagina, eu tenho uma união estável, no dia que meu cônjuge falecer, é só eu ir lá e mostrar que eu já tinha união estável, eu vou ter direito à partilha, eu vou ter direito ao que a gente construiu enquanto família, eu vou ter direito a uma pensão. Fica tudo mais fácil, sabe? Então é esse o caminho. Um assunto muito bom, muito direito de família, a gente pode ficar aqui o dia todo falando que a gente não se cansa. Casos de família, vamos fazer um podcast nesse tema. Adorei, viu? Ter você aqui com a gente hoje. Vou deixar o convite aberto para alguma próxima vez. Com A certeza, gente será um combinou prazer. com outro tema, tá bom? Muito obrigada por ter aceitado o convite. Fiquei muito feliz. E é isso aí. A gente acompanha agora no YouTube, que eu vou colocar completo, no Instagram, no TikTok, e vocês vão ver muita gente muitos por recortes aí. vários recortes, tá bom? É um prazer estar aqui, Gabi, obrigada pelo convite. É sempre muito bom, assim, eu tenho uma presença forte no Instagram, trazendo conteúdo, né, eu tô aqui também... Tenho acompanhado, porque você já postou um hoje. Obrigada, já postei. Vou lá. Falando, inclusive, sobre tretas nesse sentido, né, o post de hoje foi sobre quando o casal compra uma casa financiada e decide se divorciar, com quem fica a dívida. Então, direito de família é sobre isso, são essas Vou repercussões do deixar dia a seu dia. arroba para Pronto. as pessoas acompanharem também o conteúdo. É um prazer, eu falo aqui também em nome da minha sócia, da Lu, né, nós temos um escritório aqui em Barreiras. É família também? Família, Direito de nosso família. escritório é familiarista. Tudo família. Então, estamos em família, literalmente. Pra mim, ela é como se fosse uma irmã. Assim, graças a Deus, encontrei numa sócia alguém muito parecido comigo. Isso é muito prazeroso. E é isso, eu acho que toda oportunidade que a gente tem de trazer conteúdo de valor para a sociedade, né? Pra mim é um momento de educar também as pessoas, né? Há um comportamento que a gente não vê na vida e que traz muitas repercussões jurídicas desgastantes. Então, se eu puder estar em algum local falando que é importante se planejar e se programarem para evitar isso depois, para mim também é um prazer. Então, eu agradeço pelo convite.